Vamos dar continuidade hoje no estudo da carta de 1 João. O nosso objetivo é completar essa primeira carta hoje. Vamos ver se vamos conseguir até o fim hoje. Esse é o nosso projeto, que Deus nos dê graça aos irmãos também para ouvir o Evangelho, para entender, para crer nessas palavras que nós vamos ler aqui nas Escrituras. 1 João capítulo 5, dos versos 6 ao 21. 1 João 5, 6 a 21. Diz assim a palavra de Deus: Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunhos no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e a vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse digo que não ore, não rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Senhor, lemos a Tua palavra, que é viva, que é inspirada, que é inerrante. Nos dê compreensão, nos dê fé. Trabalhe essas verdades nos nossos corações, de forma que nós possamos ter a certeza de que o Senhor nos alcançou. E para aqueles que ainda não foram alcançados, que o Senhor alcance ainda nesta manhã, revelando o Teu Filho a eles, Senhor, regenerando os corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema é pecado para a morte. E a pergunta que eu faço e vou tentar responder para vocês é: você e eu podemos cometer o pecado para a morte? Você e eu estamos sujeitos a esse pecado? Qual é a segurança de que você pode falar assim: não, eu não sou sujeito mais a esse pecado? Com base em que você acredita que você não tem essa possibilidade? Eu vou deixar a resposta para o final, para vocês não cochilarem. Vamos lá. Nós lemos aqui nessa passagem várias expressões de João falando sobre Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Filho de Deus, aquele que crê no Filho de Deus, aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus. Parece que João está querendo ser bem enfático, e está mesmo. Porque nós já falamos que o objetivo dessa carta, o objetivo principal é revelar, realmente mostrar ali para os cristãos do primeiro século que Jesus era o Filho de Deus. E que ele se encarnou, e que ele veio num corpo material como o nosso. E que ele viveu, João diz que tocou, seus olhos viram. E que ele viveu uma vida sem pecado, que ele morreu, que aquele Jesus, Filho de Deus, deu a vida dele por nós, ressuscitou. Porque havia muitas pessoas que tinham saído do meio deles, que se faziam de cristãos, que estavam ali inseridos, camuflados. 1 João 2,19 diz que eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos, estavam ensinando
aquela mentira docetista que vem do termo grego dokel, que fala que Jesus apenas parecia uma pessoa. Ele não tinha corpo, porque o corpo é mau. E Jesus não podia se encarnar num corpo mau. E se o corpo é mau, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, porque o que interessa é o seu espírito. Então as pessoas estavam induzindo as pessoas à prática do pecado, a uma mentira. E João vem falando o tempo inteiro sobre a importância de confissão de pecados, de amar os irmãos, de uma vida santa, que aquele que diz que estar nele, 1 João 2,6, deve andar como ele andou. João vem combatendo essa heresia que estava sendo muito forte na mente daqueles irmãos. Na passagem anterior, nós lemos 1 João 5,1, que fala que quem crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Esse Cristo é que é ungido de Deus. Quem crê que aquele Jesus era o Filho de Deus, é nascido de Deus. Porque Deus mesmo se revelou a ele, então ele pode crer nisso. E 1 João também 5, verso 5, na última passagem que lemos, diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Veja como João está enfatizando. Esse Jesus que aqueles falsos mestres estavam dizendo que não era o Filho de Deus, que não tinha se encarnado, João está falando, quem crê nele como Filho de Deus, vence o mundo, é salvo, é nascido de Deus. E nessa passagem que nós lemos agora, do verso 6 ao 21, nós lemos algumas verdades aqui. A primeira é ali no começo, ali, dos versos 6 a mais ou menos o verso 10, são as credenciais de Jesus, as evidências pelas quais podemos estar seguros de que Jesus é o Filho de Deus. Que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Depois nós vemos também que a vida eterna é Jesus Cristo, está nele, não tem como separar Jesus da vida eterna. Veja como João está centralizando tudo na pessoa de Cristo. Depois João fala do pecado para a morte. Ele faz distinção, há pecado que não é para a morte e há pecado para a morte. E depois João fala da certeza da salvação, da certeza do cristão. Porque João também está escrevendo essa carta para dar certeza para aqueles irmãos. Porque havia uma mentira e estavam querendo gerar dúvidas neles se eles eram realmente salvos. Se eles eram de Cristo. Porque eles estavam dizendo, o que vocês estão crendo está errado. Então começou a gerar dúvida no coração deles. Será que é isso mesmo? Será que a minha fé é correta? Será que eu estou crendo na pessoa certa? E eles começaram a ficar temerosos. E meus irmãos, o diabo não pode destruir aquilo que Cristo fez. Vocês concordam comigo? Mas ele pode gerar dúvida. Tem uma frase de Basílio, acho que do século III, ele diz assim: Satanás não tem como tornar o inferno atraente. Não tem jeito. O que ele faz? Ele torna o caminho que leva até o inferno atraente. Não tem como deixar o inferno atraente. Então ele tenta fazer do caminho largo algo atraente. Então, eu, adaptando essa frase, eu pensei, Satanás não tem como desfazer o que Cristo fez. João 10 fala que aqueles que o Pai me deu, de modo nenhum lançarei fora. Mas Satanás tem trabalhado para gerar dúvidas. Será que não foi isso que Satanás fez com Eva? O que ele falou assim? Ele não falou para Eva, Deus não existe, nem Satanás era ateu nesse sentido. Ele não cria para salvação, lógico, mas ele não negou a existência de Deus. Ele falou assim, o que Deus falou, ele falou, mas não é isso que ele falou, gerou dúvida. E a dúvida levou ao pecado. Então, o que Satanás tenta fazer hoje com as heresias, com as mentiras, é nos gerar dúvidas. Será que realmente minha fé é verdadeira? Nós falamos no outro estudo de João os tipos de fé. Lembra? Fé temporal, fé histórica, fé especulativa. Então, quando nós deixamos a dúvida instalar no nosso coração, nós começamos a duvidar do caráter de Deus, da bondade de Deus, e deixamos de desenvolver a nossa salvação. E começamos a ficar temerosos. Será que isso aqui é verdade mesmo? Você começa a acreditar em mentiras que você talvez tenha ouvido e dado crédito. Por isso que 1 João diz lá no capítulo 4, verso 1, que nós já falamos, não deis crédito a qualquer espírito. Pare de ficar dando crédito, não seja ingênuo, conheça as Escrituras, se coloque diante de Deus, para Deus testificar no seu coração a verdade. Não fica querendo ouvir tudo, achando que tudo é bonito, tudo é legal, tudo fala de Deus. Não seja ingênuo, não fica dando ouvido, não fica dando crédito, não fica dando valor nessas coisas. Porque tudo isso vai nos levar a um afastamento de Deus, uma incredulidade. Então, nós vemos aqui dos versos 6 ali ao verso 10, o testemunho.
Este é aquele que veio por meio de água e sangue, verso 6, Jesus Cristo. Não somente com água, mas com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Não é unânime a interpretação aqui, não é apenas de uma forma. Grandes homens de Deus que a gente estuda e respeita, eles não conseguem ser exatamente preciso no que significa realmente veio por água e sangue. A maioria que eu consultei diz que fala do início da vida de Jesus, a água em relação ao batismo, que foi dado publicamente ali, né, que o Espírito de Deus veio e falou assim em Mateus 3,17, esse é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. E o sangue fala da morte de Cristo quando ele terminou o ministério dele terreno e ouviu a voz do céu, está consumado. Então, está falando que esse Jesus que o povo estava combatendo, estava dizendo, ele tem sido dado testemunho histórico da prova de que ele veio através do ministério dele ali, quando deu entrada pelo batismo e do final da vida dele, que ele deu seu próprio sangue para remir os nossos pecados. Então, isso é para combater a heresia de que Jesus tinha somente também um aspecto humano. Não, ele passou pelo batismo, ele deu a vida dele. Ele morreu, ele derramou o sangue dele. E também essa interpretação de que o sangue, quando ele foi morto, que derramou, saiu sangue e água, para dizer que ele realmente tinha um corpo real. Esse Jesus que vocês falam que era apenas uma aparência, que era um fantasma, que não dava para relar nele, ele veio, foi batizado, ele deu a sua vida por nós. Como que um fantasma vai fazer isso? Como que alguém que não tem um corpo vai fazer isso? Então, na cruz, olha só como o ensino é diabólico, a mentira. O que eles ensinavam? Que na cruz, aqueles falsos mestres diziam que o Cristo divino abandonou o Jesus humano. O Cristo divino abandonou o Jesus humano, de forma que foi apenas o Jesus que morreu, mas não foi o Filho de Deus, o Cristo. Que na morte, o Espírito abandonou Jesus. Ora, se foi só o Jesus homem, não tem como separar, Jesus é o Filho de Deus, mas o que eles estavam dizendo? Então não há remissão de pecados, porque se ele não era o Filho de Deus, não podia pagar os nossos pecados. Veja como essa mentira vai longe, as pessoas têm que fazer uma engenhoca na cabeça para tentar, não, o Espírito veio, depois na última hora o Espírito saiu, aí só morreu Jesus, o Espírito já não estava mais com ele, e as pessoas estavam ensinando isso. João então combate dizendo, não, o mesmo Deus homem batizado por João Batista foi quem morreu na cruz. O mesmo Filho de Deus, aquele que foi batizado, que o Pai falou, este é o meu Filho amado, foi esse que morreu na cruz. Foi ele que deu a vida dele por nós, voluntariamente deu a vida dele, o sangue dele remiu os nossos pecados. Não teve um truque que na última hora o Espírito saiu, só era o Jesus, não era o Cristo. Veja como o ensino estava criando confusão teológica, um erro doutrinário grave. Então João inicia aqui apontando para dois testemunhos da parte de Deus sobre Jesus, que é água e sangue. E ele fala então aqui, e tem um pensamento do irmão também, ele diz assim, esses dois eventos, o batismo e a crucificação, esses dois eventos são destacados porque no batismo Jesus foi formalmente separado para o seu trabalho messiânico, pela vinda do Espírito Santo sobre ele e pela voz audível do Pai, e porque na cruz a obra alcançou a sua culminação, ou seja, quando Jesus falou, o Pai falou, está consumado, que é a expressão tetelestai, não tem mais nada para ser feito, já tudo foi feito por esse Jesus, Filho de Deus, que deu a vida dele. Então João enfatiza a água e o sangue estão juntos como testemunha da veracidade, da existência, da vida, da divindade, da humanidade e do sacrifício de Cristo. O sangue e a água estão sempre juntos. João refuta os que faziam separação entre Jesus e o Cristo. Jesus morreu, mas o Cristo, o ungido de Deus, não estava na hora da morte. E as pessoas estavam correndo o risco de estar meio confusas. Então João reage a isso. Além desses dois testemunhos, água e sangue, temos o testemunho do Espírito, que diz no final do verso, e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Ou seja, se o Espírito de Deus não atuar, não testemunhar no nosso espírito, nós não cremos. Você pode saber dos fatos. Você pode até dar uma aula sobre os fatos, mas pode não crer.
Se o Espírito de Deus não revelar isso a nós, não testemunhar no nosso espírito de que isso é verdade, de que isso aconteceu, de que a palavra de Deus é a verdade, e de que tal como está escrito aqui, aconteceu e Jesus era o Cristo, aquele que passou pelo batismo, viveu a vida perfeita e deu a vida dele por nós, esse é o Filho de Deus que nós cremos? Você não crê, eu também não creio. Não é por inteligência, não é por especulação, não é por esforço humano, não é por alguém ficar falando por você a vida inteira que você vai crer. É pelo Espírito testificar em você. É obra sobrenatural. E o batismo e a morte de Cristo são evidências históricas. Evidências históricas. Mas é o Espírito quem convence. E também nós temos ali que há três que dão testemunho. No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Está falando da Trindade, que está falando que há testemunho do Pai. Porque foi dado, o testemunho do Pai diz que foi dado em diversas ocasiões durante o ministério de Jesus Cristo, como o seu batismo. Quando ele foi batizado, veio uma voz do céu que dizia: "Este é o meu Filho amado". Testemunho. Esse é o Jesus. É esse o prometido desde o Velho Testamento que veio e deu a vida dele. Não tem outro. Não vai vir mais ninguém, é ele. É um testemunho que comprova a veracidade, a realidade da pessoa de Cristo. O testemunho da palavra refere-se a Deus Filho, encarnado em Jesus Cristo, que deu testemunho de si mesmo pelos sinais que realizou. Tudo que ele realizou está comprovando o que era prometido, o que ele veio para fazer. E o testemunho do Espírito descendo ali sobre Jesus no batismo, Lucas 3, 22, realizando por meio dele sinais e prodígios. Atos fala isso, Lucas fala isso, e ressuscitando dentre os mortos. Então, todos esses testemunhos apontam para a veracidade de Cristo, para dar realidade à pessoa de Cristo. Não que isso era para Jesus, mas era para que deixasse comprovado para nós que isso é uma realidade. A palavra está toda convergindo para a realidade da pessoa de Cristo. E esse é o testemunho. E fala que são três testemunhos na terra: o Espírito, a água e o sangue. Nós entendemos aqui também que o testemunho do Espírito, quando ele fala de testemunhos na terra, pode ser uma referência do apóstolo João ao testemunho que ele deu de Cristo, inspirando os apóstolos a registrar as Escrituras, concedendo para eles que eles realmente testemunhassem a veracidade da vida e da obra de Cristo. A água também aqui refere-se ao batismo cristão, onde nós damos testemunha em vida aqui na terra da existência de Cristo, do que Cristo fez e do que ele e de que a morte dele tem reflexo na nossa vida hoje, que nós morremos com ele, que nós estamos ressuscitados com ele. E o sangue também, que nós refere-se à ceia do Senhor, onde nós lembramos da morte e da ressurreição de Cristo, onde ele derramou o seu sangue por nós. Nós damos testemunho aqui também da veracidade de Cristo. E o testemunho que Deus dá no céu, quando nós falamos aqui do testemunho que foi dado no batismo de Jesus, na encarnação dele, é muito maior. João Gil diz assim: as três testemunhas na terra, portanto, aparentam ser o Evangelho, assistido pelo poder do Espírito de Deus, e as duas ordenanças, batismo e ceia. São essas as testemunhas que nós temos em nossa vida, para testemunhar realmente que Cristo é vivo e que ele está vivo. Que a morte dele foi real e tem reflexo na nossa vida direta hoje. Aí o verso 9 diz: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Então, nós vemos, meus irmãos, a Trindade, Deus Pai, testemunhando a veracidade do Filho. Se nós negamos o Filho, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Porque Deus falou: esse é o meu Filho amado. Quando Jesus morreu, falou: está consumado. Todo o testemunho está voltado para a realidade do que Cristo fez. E se eu nego isso, eu estou negando a palavra de Deus. Eu estou chamando Deus de mentiroso. Porque Deus está dando testemunho. Veja como é grave. Veja como é uma situação terrível alguém negar a pessoa de Cristo. E nós podemos negar a pessoa de Cristo, não é só negando objetivamente, ele não existe, atribuindo a ele outros títulos. Você está negando Cristo quando você chama ele só de bom mestre. Como você chama ele só de um bom líder, você está negando, porque ele não é um bom líder, ele é o Filho de Deus.
Se você tirar a centralidade e a divindade de Cristo, você pode dar o nome que você quiser. Você está negando a realidade dele. Então, nós precisamos ficar bem atentos com isso. Que Deus deu suficiente garantia ao mundo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o Filho do seu amor e o Filho por missão para reconciliar-nos e para nos trazer em comunhão com o Pai. E aí o verso 10, meus irmãos, olha só, aquele que crê no Filho de Deus, veja como João repete, no Filho de Deus, porque o povo estava dizendo, esse não é o Filho de Deus. Aquele que crê no Filho de Deus, em si, tem em si o testemunho. Aquele que não crê, aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu acerca do seu Filho. Aqui nós temos duas categorias, como sempre a Bíblia aponta, os que crêem e os que não crêem. Não tem a classe dos que acham legal. Os que acham legal são os que não creem. Eu só acho importante, não crer. Não tem várias ramificações. Nós não somos chamados, a Bíblia não nos foi dada para nós acharmos legal, avaliarmos, foi para crer. João fala aqui no evangelho dele, no final, no capítulo 20, 31, e aqui ele diz, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. É para nos dar segurança do que Cristo fez por nós. Então, João está falando, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Em si o testemunho. O cristão não tem só a obediência. Mateus Henry diz assim, o cristão tem não só a evidência exterior que os outros têm, da realidade de Cristo, dos fatos históricos que estão aí disponíveis para todo mundo investigar a veracidade de Cristo. Tem mais de 5.000 manuscritos que apontam a veracidade de Cristo, a veracidade das Escrituras. As pessoas podem estudar, averiguar e chegar a essa conclusão histórica, mas não creem. Agora, o que ele está falando? O cristão tem não só a evidência exterior que os outros têm, mas ele tem em seu próprio coração um testemunho de Jesus Cristo, que é o Espírito de Deus que testemunha lá dentro. Eu creio nesse Jesus. Eu não só acho legal, eu não só achei importante, eu só não concordo que ele veio, mas não creio. Eu creio que ele é o Filho de Deus. Esse é o testemunho interno que só os filhos de Deus têm por graça quando Deus mesmo testifica isso em nosso coração. Romanos 8 fala isso. O Espírito de Deus testifica em nós que nós somos filhos de Deus. Então não é só por evidências externas que alguém crê. É quando o Espírito de Deus habita em nós e nos regenera, tira as vendas dos nossos olhos e nos faz crer. As pessoas podem ter acesso a todos os documentos históricos possíveis e continuar incrédulas, achar bonito e falar, realmente existiu. Lembra que eu falei? Satanás não nega a existência de Deus, ele até conversa com Deus. Tiago 2 fala que até os demônios creem, mas não submetem, não creem nele como rendição, como filho de Deus. Sabe que ele existe, sabe que é poderoso, mas não obedece. Então não é o fato só de eu saber que ele existe que vai me salvar, é eu crer nele como filho de Deus. É eu ter a certeza que a Bíblia fala sobre Jesus é verdade. E eu apenas rogar, Senhor, me dê fé, se revele a mim. Porque eu não quero ficar só achando que isso é verdade, que bonito, que mensagem linda, mensagem de amor, e não crer nisso. Isso não mudar a minha vida, isso não determinar, não mudar a minha vontade, os meus afetos, a minha mente, toda a minha vida. Então, Cristo foi formado nele, ele está crescendo em direção à plenitude. Quando você crê, e qual é a evidência de que esse testemunho foi dado à sua vida e à minha? É quando nós estamos sendo transformados à semelhança dele. É quando você começa a ver na sua vida fruto do Espírito aparecendo. Um amor pela palavra, um desejo pela santificação, um amor pela vida da igreja, um desejo por ler a palavra de Deus, por obedecer a palavra de Deus, por lutar contra os pecados, por buscar a santificação. Quando você entende a palavra de Deus, quando você lê a Bíblia e você começa a compreender a verdade espiritual nela, é um sinal de que Deus te regenerou. Porque as pessoas mais estudadas leem e não compreendem. Só compreende como um livro comum, a história, mas não compreende a realidade de Cristo, a realidade do pecado, a depravação do coração, não crê nisso. Então esse é o testemunho de Deus. E aquele que não crê é aquele que está diante da natureza, que Salmo 19, 1-7 fala que os céus manifestam a glória de Deus, os céus apontam. Calvino fala que o universo é o palco da glória de Deus. Eles estão diante da criação de Deus, mas negam a existência de Deus.
E eu acho tão incrível porque as pessoas negam a existência de Deus e ficam bravas com quem... Se eu negar alguma coisa, eu não vou ficar passando a vida inteira com raiva dos outros que creem. Mas as pessoas tentam negar a Cristo, mas isso incomoda a consciência delas, porque Deus cravou na consciência de cada um. Por isso que as pessoas ficam tão irritadas com a Bíblia. Se elas não acreditam na Bíblia, é para simplesmente falar, você pode falar da Bíblia, não acredito. Mas por quê? Porque aquilo incomoda. Porque há na consciência de cada ser humano, não só de cristãos, de toda criatura, de que Deus existe, de que há um Criador. O universo aponta para isso. Salmo 19:1. Do 1 ao 6 fala da graça comum. E do 7 ao final fala da graça especial, que fala quando a lei de Deus regenera aqueles que foram agraciados. Então aqui nós vemos aqueles que creem e aqueles que não creem. Os que creem, nós cremos, mérito nosso. Sabemos que não, irmãos. É Deus quem dá essa fé para nós crermos. Senão nós estaremos entre todos os que não creem também. Não é por inteligência, não é porque se você vem aqui, não é por nada, é por graça de Deus. E aqueles que não creem, eles estão resistentes no coração incrédulo de não crer no testemunho que Deus dá de seu Filho. Caminhando, meus irmãos, o verso 11 diz, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está no seu Filho. Verso 12, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Simples assim, direto assim. E o testemunho é esse, que Deus nos deu. Meus irmãos, ninguém ganhou, ninguém conquistou a vida eterna. Você não conquistou a vida eterna por suas obras, por seu esforço, por nada seu. Veja o que João fala, o mesmo João escreve lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo que deu seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é conquiste a vida eterna. A vida eterna é uma dádiva de Deus, porque é o próprio Cristo. Então João que está falando que Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está em seu Filho. Você não conquistou a vida eterna se você creu. Não foi por obras, não foi por moralismo, não foi por nada, foi por graça, foi doado. Deus voluntariamente, graciosamente quis dar fé ao seu coração, ao meu, para nós crermos e na pessoa de Cristo. E a pessoa de Cristo é a própria vida eterna, e nós temos nele, não há nada fora de Cristo. Eu creio em Cristo, mas não tenho a vida eterna ainda. Não existe isso. Eu já tenho a vida eterna, só falta crer em Cristo. Não existe isso também. Tudo está nele. E ele diz aqui no verso 12, aquele que tem o Filho tem a vida. Não é aquele que faz coisas, não é aquele que vai na igreja, não é aquele que faz isso, faz aquilo, é aquele que creu no Filho. É aquele que tem o Filho. É aquele que o Pai deu fé para crer no Filho. O que fala aqui o texto? Tem a vida. Não é terá a vida um dia, ele já tem a vida de Cristo. Claro que é o já e ainda não. Nós já temos a vida eterna, mas ainda não desfrutamos completamente dela, porque ainda estamos sujeitos à morte. Mas se temos o Filho, temos a vida. Ou não? Sim. E a vida eterna é essa, que aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Veja que sempre a Bíblia aponta para dois caminhos. Tem o Filho, não tem. O que crê que não tem, e o que não crê. Não tem um meio termo. Isso é muito sério, meus irmãos. E a pergunta que eu faço aqui, você tem o Filho de Deus? Você já recebeu a Cristo? Cristo já deu fé para crer no seu coração? Ou você ainda está esperando isso acontecer? Ou você ainda só está contente porque pertence a uma igreja local? O seu coração, lá no fundo, Deus te dá graça para você crer na pessoa de Cristo? Jesus é o Deus encarnado, aquele que veio, nasceu, viveu perfeitamente, morreu e ressuscitou para te dar vida? Você crê que se Jesus não viesse, você estaria eternamente morto? Que você acredita na ressurreição de Cristo, que Ele realmente morreu e Ele ressuscitou e está vivo? Verso 13, meus irmãos. A certeza da vida eterna. Por que João quer nos dar certeza? Porque aqueles falsos mestres estavam dando dúvida no coração deles. E a certeza não é uma certeza arrogante, é uma certeza piedosa, em crer naquilo que Cristo fez.
Verso 13: essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que creem no nome do Filho de Deus. Reparem nesse versículo, meus irmãos. Essas coisas vos escrevi. Qual que é a finalidade que o João está escrevendo? O João está falando, por que eu estou escrevendo essas coisas? É apenas para dar conhecimento para vocês? É apenas para jogar uma informação para vocês? Não. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Vocês que creram em Jesus, vocês que estão andando de acordo com a palavra de Deus, vocês têm a vida eterna. E ele está falando, a vós outros que creem. Isso aqui combate o universalismo. A todo mundo tem a vida eterna, todo mundo vai para o céu, todo mundo... O que João está falando? Tendes a vida eterna. A vós outros que credes. O que João fala no conhecido versículo de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aí você fala, bom, Deus amou o mundo, deu para todo mundo, para que todo que nele crer tenha vida eterna. E aqui João está falando a mesma coisa, a vós outros que creem no nome do Filho de Deus, porque tinha gente inserida ali que não cria no nome do Filho de Deus. E eles até saíram do meio deles, estavam propagando mentiras e heresias. E João está falando assim, para vós que credes, aqueles que foram agraciados pela fé, então vocês têm a vida eterna. Porque João vem falando aqui na carta dele de filhos de Deus, filhos do diabo, os que crê, os que não crê. E agora ele está falando de novo, a vós outros. E veja, João não está falando a vós outros que fazem coisas boas, a vós outros que crê, meus irmãos. A salvação é dada por graça mediante a fé para crermos no Filho de Deus. Você não vê nada de obra aqui. A vós outros que fazem coisas boas, a vós outros que observam usos e costumes, a vós outros que não, a vós outros que creem. E nós sabemos que a teologia bíblica ensina que nós cremos por graça. Cremos porque Deus revelou o seu Filho para nós, porque nós estávamos mortos. Ninguém nasceu crendo. Ninguém creu em Jesus por vontade própria, por especulação própria. Spurgeon mesmo fala que se Deus não se revelasse a ele jamais saberia quem era Deus. Se Deus não o escolhesse, ele jamais escolheria Deus. E você também não escolheria, meus irmãos, e nem eu. Então é por graça que nós cremos no nome do Filho de Deus. E João vem falando no verso 14, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aqui, se você errar uma passagem, você faz uma tremenda de uma heresia. Fala, é só pedir que Deus dá. Você começa a usar a oração como meio de fazer Deus funcionar. E não é isso, meus irmãos. Veja o que João fala. Se pedirmos, e a confiança que temos para com ele é que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Se você pedir alguma coisa contrária à vontade de Deus, ele não vai dar. Como que ele vai negar a própria natureza dele? Como que ele, se ele é amor, se ele nos ama, como que ele vai dar uma coisa que é contrária à natureza dele? Que é contrária à vontade dele expressa nas Escrituras? Você pode pedir a vida inteira, de joelho, de ponta cabeça, do jeito que você quiser. Ele não vai conceder isso por amor. Ele pode nos entregar ao pecado, mas aos filhos de Deus ele não vai, eu vou dar isso aqui para ele, não é a minha vontade, mas eu vou dar porque ele está pedindo bastante. Nós temos que orar segundo a vontade de Deus, por isso que nós vemos várias orações na Bíblia, por isso que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Se você estudar as orações que tem na Bíblia desde o Velho Testamento, pega a oração de Daniel, você vai ver a consciência que ele tinha da soberania de Deus, do caráter de Deus, do poder de Deus. Eles oravam um Deus soberano, um Deus para fazer a vontade dele. Não eram orações contrárias a Deus. Se você não conhece as Escrituras, você vai fazer a oração igual uma criança que não conhece nada da vida e fica pedindo coisas para o pai, que não tem nada a ver, que vai fazer mal para ela, que não tem nada a ver. E às vezes a gente fica insistindo em orações contrárias à palavra de Deus, orações infantis. E nós achamos que a oração é para fazer Deus funcionar. Tanto é verdade, meus irmãos, a oração é um meio. Os teólogos falam que a oração é o oxigênio do cristão. Um cristão que não ora, ele não tem oxigênio na alma, porque ele não fala com o Pai. Pensa o seu filho viver com você a vida inteira e não falar com você, não ter prazer, não ter vontade de conversar com você. Agora você pensa um cristão que não ora a Deus.
E nós confundimos, nós achamos que oração é um disque emergência. Quando eu estou na pior, eu aciono. A oração pode ser um pedido em uma situação de aflição. A Bíblia fala isso nos Salmos. Mas ela não é unicamente isso. A oração é um meio de nós mantermos comunhão com Deus. E tanto é verdade, meus irmãos, que se você falar para alguém, irmão, ora por mim, rapaz, o que você fez? O que você aprontou? O que aconteceu? Não aconteceu nada. Eu quero que você ore por mim. Eu preciso da sua oração. Nós temos a oração como um meio pragmático de resolver problemas nossos só. Mas nós temos que aprender a orar e a orar segundo a vontade de Deus. E como que eu vou orar segundo a vontade de Deus? Estudando a Bíblia. Orações de salmos. Leia os salmos e ore os salmos. Leia uma passagem e ore a passagem. A melhor forma que nós aprendemos é orar a Bíblia. Você vai fazer uma devocional, você está lendo esse texto aqui. Aí você ora, fala, Senhor, me dá essa confiança, Senhor, de que se eu orar segundo a tua vontade, o Senhor vai me atender, porque o Senhor tem prazer em fazer a sua vontade. Agora me ensine, Senhor, a orar a sua vontade. Eu quero conhecer a tua vontade que está revelada nas Escrituras. Então, a oração correta nos leva à palavra, e a palavra nos leva à oração. Para você não ficar lendo a Bíblia e tirando as suas próprias interpretações e não fazendo orações aleatórias. Então, nós precisamos centralizar tudo isso na palavra de Deus. Aí no verso 15 ele diz assim, sabemos que se ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que lhe obteremos o pedido que temos feito. Oração segundo a vontade de Deus. Salmo 37, 4 diz assim, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Não é para você agradar o Senhor, para ele fazer a vontade. É agrada-te do Senhor. Se deleite nele, viva piedosamente nele. E o seu coração vai ser voltado para ele e você vai pedir coisas que agradam ele. A oração nos leva a um relacionamento íntimo. Não é para você ficar agradando a Deus, tipo, bajulando para Deus fazer coisa para você. É para você agradar-se do Senhor. Viver em intimidade com Ele, em relacionamento com Ele pela palavra. E aí as suas orações vão sendo cada vez mais cristocêntricas e bíblicas. E no verso 16 diz assim, se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá a Deus e lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Veja que João primeiro fala aqui, se alguém vir a seu irmão. João está falando aqui do princípio bíblico, entre cristãos. Se você vê um irmão seu, na fé, cometer pecado não para a morte, o que você deve fazer? Sair fofocando? Sair condenando? Sair criticando? Não, orar. É aquela velha frase, eu não lembro de quem que eu ouvi, falou assim, quando você vê um irmão caindo em pecado, o que mais você mexe? A língua para fofocar ou a mão para ajudar? João está falando que nós devemos orar. Se você vê um irmão caindo em pecado, abra em Gálatas 6, meus irmãos, 6:1. Só esse texto, tem tantos outros. Tiago fala para nós orarmos uns pelos outros. É bastante... Gálatas 6:1. Diz assim, de 1 a 5. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Não é de bravura, é brandura. E guarda-te também, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumpris a lei de Deus, de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, então terá motivo para gloriar-se unicamente em si, não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. E tantos outros textos falam que nós devemos confessar, ajudar uns aos outros, faz parte do mutualismo cristão, orarmos uns pelos outros, ajudarmos uns aos outros. Então, quando nós vemos algum irmão pecar, algum irmão estar na iminência de pecar, ou se já pecou, ou se afastando, o que nós devemos fazer? Orar. Orar pela vida dele. Orar por ele, para que Deus traga arrependimento verdadeiro, para que Deus mostre o erro que ele está tendo. Orar em amor, se colocar à disposição. E aqui João está falando, há pecado para a morte, por esse não digo que rogue. O que seria, meus irmãos, pecado
para a morte. Quando João fala, ele distingue aqui pecado para a morte e pecado não para a morte. Esse pecado para a morte, meus irmãos, é um pecado que nós estudamos à luz do contexto da palavra de Deus aqui, o pecado da apostasia. É aquela pessoa, o Gabriel falou um pouco disso no começo. É aquela pessoa porque João está falando disso aqui no contexto. 1 João 2,19, ele diz, as pessoas estavam ouvindo lá o evangelho e de repente saíram e se obstinadamente rejeitaram e foram totalmente contra aquilo que ouviram. Então aqui o contexto é o pecado daquelas pessoas que ouviram o evangelho, estiveram ali. Você lembra que eu falei da fé temporal? Que a pessoa tem aquela fé que parece que, mas de repente ela se opõe. Eu tive um professor assim, na faculdade, que ele chegou, não era na faculdade de teologia, tá, irmãos? Mas ele tinha formado em seminário, tinha sido pastor de uma igreja, e ele se declarava o cara mais ateu do mundo. Ele virou as costas para o evangelho de uma tal forma que ele era mais agressivo do que qualquer outro aluno ímpio que tinha na sala. Era impressionante. E ele descobriu que eu era crente, logo no começo, em umas conversas lá, e começou. Isso faz tempo, irmão, já. E ele zombava da palavra de Deus, zombava da Bíblia, zombava da fé. O cara novo, estava no 6º casamento, se envolvendo com o aluno da faculdade. Ele fazia de tudo para pintar um quadro de rebeldia contra a palavra. Ele fazia questão de... Os outros professores que eram ateus nem mencionavam a Bíblia. Ia dar aula lá de direito, na matéria dele. Agora, esse não, ele fazia questão de toda aula zombar do nome de Cristo. Toda aula ridicularizar a Bíblia. Uma pessoa que viu e deu as costas. Se ele apostatou de verdade, só Deus sabe. Mas é isso que João está falando. Saíram do meio, estiveram lá e se rejeitaram e começaram a pregar totalmente contrário ao que ouviram. Simon Kistemaker diz assim, este é o pecado para a morte. A pessoa que rejeita Jesus como Cristo e que não ama o crente comete esse pecado. Ele não compartilha da comunhão com o Pai e com o Filho. Verso 1, verso 3. E está excluído da vida eterna. João 4,12. Ele deixou a comunidade cristã porque, na verdade, nunca pertencia a ela. Ele havia fingido que era um crente. E agora ele é um opositor do Evangelho. Então, essa pessoa está deliberadamente, segundo João, contrária. Obstinadamente contrária e odiando o Evangelho, odiando a Cristo. Agora, é fácil de eu e você identificar essa pessoa? Não é fácil. Na dúvida, ore por todos, para que Deus traga o arrependimento. Não tem como eu falar, esse aqui eu não vou... Mas o que o João está falando assim, ali tinha ficado tão claro. Falar, essas pessoas saíram do nosso meio e está totalmente provado que eles não eram cristãos. E eles estão atuando de forma obstinada e frontalmente contrária às Escrituras. Eles estão querendo enganar todos vocês. Eles estão pregando um outro evangelho, estão obstinados nisso, estão rejeitando a pessoa de Cristo. Esses estão declaradamente falando, eu nunca fui cristão. Não quero, tenho raiva. Não quero esse evangelho. Agora, não cumpre a nós identificarmos. Mas o que o João está falando é que tem pessoas que estão já declarando seu atestado de óbito em vida. Eu não quero vida, eu não quero Cristo. Eu odeio isso. Estão obstinados com relação a isso. Então, para isso, o João está falando, para essas pessoas, elas estão declarando que não querem nem saber de salvação. Jesus mesmo, João 17:9, ele diz, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pelos que são teus. Então, às vezes, é discernimento, meus irmãos. É discernimento, mas, na dúvida, nós devemos orar para que Deus traga arrependimento, porque não cumpre a nós sabermos quem é e quem não é. Mas fica esse alerta de que tem pessoas que estão obstinadamente, declaradamente
contra o Evangelho. Esse é o pecado para a morte que João disse. E no finalzinho aqui, irmãos, para nós terminarmos, só lendo aqui também o que o Augusto Nicodemos fala e João Calvino também fala sobre essa passagem, porque ela não é fácil de nós interpretarmos. Ele diz assim, Augusto Nicodemos diz assim, a interpretação que nos parece mais correta é que João está se referindo à apostasia, porque ele já falou disso no capítulo 2, verso 19, está dentro do contexto da carta. Que no contexto de seus leitores significaria abandonar a doutrina apostólica que tinham ouvido e recebido e seguir o ensinamento dos falsos mestres que negavam a encarnação e a divindade de Cristo. Nicodemos interpretando essa passagem. O que João Calvino fala? Pode-se inferir do contexto que esse pecado não é uma queda parcial ou uma transgressão de algum determinado mandamento apenas, mas é uma apostasia pela qual as pessoas se alienam completamente de Deus. Então, são assim que esses homens de Deus também interpretam essa passagem. E é um pecado doutrinário, praticado de forma voluntária e obstinada. Eu rejeito isso. Eu odeio isso. E eu vou trabalhar contra isso. John Stott também diz assim, esse pecado leva quem comete inexoravelmente a um estado de incorrigível embotamento moral e espiritual, porque pecou voluntariamente contra a própria consciência. Eu trago essas opiniões de outros irmãos para os irmãos verem que há na história da igreja pessoas que interpretaram dessa forma. Hebreus capítulo 6, de 4 a 6, também fala sobre apostasia. Não vou ler esse texto aqui para nós adiantarmos. E essa questão, meus irmãos, você poderia perguntar, então Deus vai fechar a porta do arrependimento para algumas pessoas? De alguma forma, sim, porque há eleitos e há não eleitos. Mas não cumpre nós sabermos quem é isso. Então, por isso que eu digo, nós devemos orar pelas pessoas. Mas sabendo que tem pessoas que vão continuar na incredulidade e na obstinação contrária à palavra de Deus. E João, então, não chama essas pessoas de irmão. Ele fala, o irmão que pecar, orem, mas há pecado que não é para a morte. Ele não diz que o irmão peca para a morte. Porque aqui, meus irmãos, nós vemos duas verdades. É possível um membro de igreja cometer o pecado para a morte? Um membro de igreja? Sim. Um verdadeiro cristão? Não. É aqui que eu quero chegar. Um membro de igreja pode cometer o pecado para a morte, porque aquelas pessoas também pertenciam a um grupo. Porque não é o fato de você ser membro de uma igreja que você é cristão. É uma boa evidência. Mas se você apenas está reunindo numa igreja e não creu em Cristo, é possível de você cometer esse pecado, se você não é um cristão. Agora, se você pertence ao corpo de Cristo, objetivamente, se você creu no Evangelho, esse pecado você não comete mais. Porque aqueles que Deus salvou, ninguém tira das mãos do Pai. João 10 fala sobre isso. Agora, tem muitas pessoas perdidas dentro de igrejas. Tem ou não tem? Tem. Eu sei quem são? Não sei. Você também não sabe. Mas é para cada um examinar à luz da palavra de Deus. Então, aqui João fala a partir do verso 18, para terminarmos. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. João vai terminar aqui falando sobre 3 sabemos, para dar certeza. João quer dar certeza da salvação. Então, João vai falar nesses 3 últimos versículos sobre sabemos. O primeiro está aí. Sabemos é a primeira certeza que o verdadeiro crente tem. Ele odeia o pecado. A primeira certeza de que você é um cristão é que você começa a odiar o pecado. Verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele odeia o pecado, porque ele tem uma nova natureza. Essa nova natureza não tem prazer na lama do pecado. Por isso que João fala lá, 1 João 2 fala assim, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Porque João sabe que o pecado ainda nos atrapalha. Somente na glorificação que nós vamos estar livres. Mas o pecado não nos domina mais. Não domina mais o Filho de Deus. Por isso que João está falando, a primeira certeza é, aquele que é nascido de Deus
não tem prazer no pecado. Ele luta contra o pecado. Ele resiste o pecado pela graça de Deus. E não é alguns pecados, são aqueles pecados intocáveis que o Jerry Bridges trabalha lá no livro dele. É a ira, a glutonaria, é a inveja, não são os pecados escancarados. É a fofoca, é a sensualidade, é a imoralidade. Nós começamos, pela graça de Deus, a rejeitar, a não querer viver na prática de nenhum pecado. E para isso nós buscamos depender cada dia mais da graça de Deus. Não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, o maligno não lhe toca. O maligno não tem poder de dominar a sua vida mais. Você não é mais escravo do pecado. Você pode ser tentado. Nós somos tentados pelo diabo, pela carne e pelo mundo. Mas nós não somos dominados por eles. Então, aquele que é nascido de Deus não pode falar assim, eu não consigo não pecar. É mais forte que eu. Então, você não é cristão, porque claro que é mais forte que eu, mas não do que aquele que habita em mim. Então, a vida de santidade é plenamente possível. João mesmo falou, os mandamentos de Deus não são penosos. São impossíveis de serem cumpridos, mas pela graça de Deus nós podemos em Cristo obedecer. E a luta pela santidade é uma delas. Segundo sabemos, verso 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Veja isso. Jaz aqui, meus irmãos, é que o mundo inteiro está numa atitude passiva. Deixa o mundo me levar. Atitude passiva, entregue. Está entregue, está passivo. Agora, se você é um cristão, você não está passivo nesse mundo, você está lutando contra o mundanismo. E o mundanismo, meus irmãos, começa no coração. Por que Deus falou, por que Jesus lá falou através de João, não ameis o mundo? Fala de um amor, o amor começa no coração, o mundanismo começa no coração. Você começa a amar as coisas do mundo, aí depois você começa a imitar o mundo. E João está falando assim, sabemos que somos filhos de Deus quando nós não ficamos passivos indo no curso do mundo. Quando nós combatemos o mundanismo pela graça de Deus. E o terceiro, sabemos no verso 20. Também sabemos que os filhos de Deus, que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, nós sabemos também que nós somos filhos de Deus. Ele diz assim, porque nós cremos que Cristo veio e continua presente entre nós. E nos tem dado o entendimento para reconhecermos cada dia mais a veracidade de Cristo e da palavra de Deus. Temos compreensão espiritual do que a Bíblia significa, do que a Bíblia é, do julgamento que há de vir, da realidade de Cristo. E isso vai determinar a nossa vida, não é um conhecimento intelectual, mas isso vai guiar os nossos passos. E a vida está em seu Filho Jesus. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, o terceiro sabemos, fala que a afirmação de João é a mais fundamental. Fala que está combatendo a mentira dos hereges. Não, Jesus é o Filho de Deus. Ele veio, ele morreu, ele está vivo e ele voltará como juiz. Nós temos compreensão, nós temos amor, nós aguardamos isso. Isso é uma certeza que a palavra de Deus dá aos cristãos. Os outros não estão nem aí com isso. Sai falando que Jesus veio. Mentira, Jesus vai vir. Vai vir o quê? Ele nem veio, como que vai vir? Voltar. Então não tem lógica a Bíblia para as pessoas que não creem, que não foram agraciadas. A Bíblia não tem lógica. Mas para aqueles que Deus regenerou, sim. E por último, meus irmãos, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. João já tinha falado sobre ídolo aqui nessa carta? Vocês lembram? Não. Eu não tinha combatido esse pecado aqui. O que será que João está querendo finalizar? Filhinhos, veja o tom amoroso. Filhinhos, meus queridos filhos na fé, meus queridos irmãos, guardai-vos dos ídolos. O que João está querendo dizer? Duas coisas. Primeiro é o costume de alguns cristãos ali do primeiro século de ir ao cultos pagãos. Paulo também combate isso em 1 Coríntios, até no capítulo 10. Ele combate isso, pessoas que ficavam indo a festas pagãs, onde havia culto de ídolos, cultuar outros deuses, outros ídolos. Isso era uma coisa meio comum. E isso ainda existe em nosso meio, alguma forma de idolatria. Cristãos participando de algumas coisas que são festas de idolatria. A segunda é para divertir os cristãos
a não ter ídolos. Você sabia que se você e eu crermos num Deus que não é o Deus das Escrituras, é uma forma de idolatria? Porque você está criando um outro Deus que não é o Deus da Bíblia. Então, João também está combatendo o seguinte, se vocês estão crendo nesse Deus que está sendo ensinado, isso é uma forma de idolatria, porque vocês estão inventando um outro Jesus. E não é o Jesus da Bíblia. Por isso que nós temos que ter a centralidade de quem é Jesus. Não apenas para a nossa salvação, mas para o desenvolver da nossa fé, para nós não estarmos confusos realmente quem é Jesus. E isso João termina então, de tudo que vocês aprenderam, tenham essa certeza e guardem-se de não ficar tendo uma visão errada de quem é Jesus e de ficar tendo um costume que não é um costume cristão. E a pergunta é, meus irmãos, para terminarmos, um membro de igreja pode cometer o pecado? Pode. Um cristão verdadeiro pode? Não pode. Em qual situação você está? Você é apenas um membro de igreja? Ou você foi alcançado pela graça e crê no Filho de Deus? Satanás não pode destruir o que Cristo fez. Mesmo para cristão, se você é um filho de Deus, você nunca vai deixar de ser filho de Deus. Só que você pode viver abaixo do que Deus quer para você, se você não cultivar uma pureza doutrinária, uma pureza de vida com Deus. João escreveu aqui para que você não tenha dúvida de quem é Jesus. Para que você não fique duvidoso, será que Deus é bom? Por que está acontecendo isso comigo? Será que Deus é bom? Será que Deus mesmo é soberano? Será que você viver com essas dúvidas? Isso cria temor, medo no coração, desconfiança da palavra de Deus em certo ponto. Você não se entrega totalmente. Eu vou fazer uma pergunta, como que você está sentado nessa cadeira hoje? Você está tenso? Ou você confiou que você não vai cair dela? Pensa você participar desse culto inteiro sentado com medo da cadeira cair. Você fala, eu confio na cadeira, mas eu acho que ela vai cair. Você não aguentaria. Às vezes nós estamos assim com Deus. Você está descansado, mas está desconfiado. Será que Deus é soberano mesmo? Será que Deus é bondoso mesmo? Será que Jesus... Mas por que permite essas coisas? E você fica tenso. Você não confia, você não se entrega. Isso acontece comigo também, meus irmãos. Então, nós precisamos de graça. Fala, Senhor, eu quero confiar mais plenamente no Senhor. Na veracidade do que a Bíblia diz, quem é o Senhor. E que eu possa crer que o Senhor é bondoso, é perfeito. Todos aqueles atributos de Deus são verdades e devem ser uma realidade no meu e no seu coração, para que nós não vivamos duvidosos do amor de Deus, do cuidado de Deus, a despeito das aflições e adversidades que nós podemos passar. A maior promessa que eu tenho para mim, que me traz conforto, é: estarei convosco todos os dias. Aqueles dias ruins, aqueles dias terríveis, leia esse texto. Estarei convosco todos os dias. Jesus Cristo não nos abandona. Que Deus traga essa realidade no meu e no seu coração. Vamos orar. Senhor, nos dê graça para crermos nessa verdade, para amarmos mais o Senhor, confiarmos no Senhor, que a Tua palavra organize as nossas ideias, regenere cada dia mais a mente e o coração, alcance aqueles que ainda não são Teus filhos, que estão ainda acostumados à membresia de igreja. Acho que o Senhor traga uma realidade no coração deles e cada vez mais confiança em nós que já cremos. Para crermos na Tua palavra, apesar desse mundo tão hostil, tão contrário, que nós não fiquemos duvidosos do Seu caráter, da Sua bondade, do Seu cuidado para conosco, de que Jesus veio, está vivo e Ele voltará como juiz. E nós estaremos para sempre com Ele, porque Ele é a vida eterna. Ele é a vida. Ele é o Deus encarnado. Que Deus nos abençoe. Amém.